Olá, povo de Deus, sábado da 23ª semana do Tempo Comum, 14 de setembro de 2024, exaltação da Santa Cruz. Nossa reflexão de hoje é a partir de Números 21, 4b a 9 e João 3, 13, 17. A caminhada do povo hebreu pelo deserto rumo à terra prometida foi cheia de altos e baixos. O povo atendeu à convocação de Moisés para sair da escravidão do Egito. Porém, toda busca de liberdade tem seu preço. E nos seus 40 anos de caminhada não faltaram inúmeras traições e infidelidades em relação a Deus. De outro lado, Deus nunca deixou de enviar sinais para que o povo se arrependesse e voltasse a viver o pacto. No texto de hoje, as serpentes venenosas serviram para reavivar a memória do povo quanto aos compromissos assumidos. O livro da Sabedoria, capítulo 16, versos 5 seguintes, nos dá uma chave de interpretação desse fenômeno das serpentes, dizendo: quando veio contra estes o furor cruel das feras, e começaram a morrer pelas mordidas de cobras venenosas, a tua ira não perdurou para sempre, pois foram atribulados por pouco tempo para advertência, recebendo logo um sinal de salvação para se lembrarem do mandamento da lei. De fato, quem se voltava era curada não por aquilo que via, mas por ti, Salvador de todos. A fim de se lembrarem das tuas palavras, eles eram picados, mas logo salvos, para que não caíssem no profundo esquecimento da morte e ficassem excluídos da tua ação benfazeja. Os hebreus passaram pela experiência da morte, reconheceram o pecado cometido contra Deus, pediram perdão. Um dos últimos pecados do povo na caminhada foi a impaciência com Deus, que resultou numa revolta contra o seu líder Moisés. Por isso, suplicam a intercessão de Moisés, que recorresse a Deus, e este lhe manda fazer uma serpente de bronze. Era próprio das crenças populares que uma imagem do objeto causador do dano facilitava o controle sobre o mesmo. Esse sinal de cura se transformará no sinal dos fármacos. Mas, como nos disse o livro da Sabedoria, não foi um poder mágico que libertou o povo, e sim a ação do Deus de Israel. E no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, temos o despedaçamento dessa serpente de bronze por meio do rei Ezequias, para evitar que a veneração por essa serpente, como acontecia nos cultos de fertilidade, se tornasse um costume idolátrico. João 3, 13 e 17. Disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No quarto evangelho, temos a leitura desse símbolo da serpente equiparado ao mistério da cruz. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O capítulo 3 de João apresenta o longo discurso de Jesus a Nicodemos, a quem faz a proposta radical de nascer de novo. Porém, Nicodemos não tinha coragem de dar o passo definitivo em sua vida. Por isso, João o coloca atuando à noite. Também Jesus se apresentou a Nicodemos como luz que veio ao mundo, que os homens preferiram as trevas. E ainda mais,
Todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Nesse contexto, para Nicodemos, Jesus adianta o mistério da cruz. O Filho do Homem será levantado. O problema é que para um judeu do partido dos fariseus, como Nicodemos, era muito difícil aceitar a cruz, pois ela era destinada aos malditos. Como aceitar que um sinal de maldição se transformasse no sinal do amor maior? A festa da Santa Cruz nasceu em Jerusalém e difundiu-se por todo o Oriente Médio, onde ainda hoje é celebrada em paralelo com a Páscoa. A 13 de setembro foi consagrada a Basílica da Ressurreição em Jerusalém, mandada construir por Constantino e sua mãe Helena. No dia seguinte foi explicado ao povo o significado profundo da igreja, mostrando-lhe o que restava da cruz do Salvador. No século VI, esta festa em honra da Santa Cruz já era conhecida em Roma. Em meados do século VII, começou a ser celebrada no dia 14 de setembro, quando se expunham à veneração dos fiéis as relíquias da Santa Cruz. Hoje somos assolados por tantas espiritualidades que negam a cruz e insistem no Deus Todo-Poderoso, a quem nada é impossível. Ora, Jesus se despojou desse poder para fazer assumir a nossa trajetória humana e com ela nos indicar o caminho da salvação. Temos medo de um Deus frágil e arrotamos um Deus poderoso acima de tudo e de todos. Não foi esse o caminho assumido e indicado por Jesus. Em Jesus, entendemos que redentora é a cruz e não o ufanismo, a grandiosidade, os espetáculos. Por isso, a cruz sempre foi motivo de escândalo para os de fé mágica, para os que continuam adorando a serpente de bronze e não deram conta de substituí-la pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, precisamos resgatar o sentido da cruz numa sociedade que foge dela. Sobretudo, tenta escapar da cruz da solidariedade com tantos crucificados na história. Como diz o teólogo John Sobrino, é preciso descer da cruz os pobres. Para quem entende esse sentido da cruz, há um caminho rico de espiritualidade e de mística, como afirma Leonardo Boff. Viver a cruz de Cristo, de Nosso Senhor, implica numa mística de vida. Esta mística assenta sobre um mistério, o mistério de uma vida que se gera onde aparece a morte, o mistério de um amor onde se manifesta o ódio. A cruz assume tudo isso. Cada cruz contém uma denúncia e um apelo. Denúncia do fechamento humano sobre si mesmo a ponto de crucificar a Deus. Apela para um amor capaz de tudo suportar, a ponto de o Pai entregar o seu próprio Filho à morte por seus inimigos, para que não nos estacionemos na adoração da serpente de bronze. É preciso ver na cruz um símbolo vazio, para ter a capacidade de ver nela todos os atuais crucificados, os pobres, os pequeninos e descartáveis. Por isso, no dia da exaltação da Santa Cruz, precisamos assumir o compromisso de descer dela todos os pobres e ver nela o sinal do amor maior que Jesus nos deixou. Um beijo no seu coração.